Minha palavra de hoje é sobre a igreja de Laodiceia, a igreja de Apocalipse. Para quem não sabe, apóstolo João, né, por volta do ano 85, mais ou menos, depois de Cristo, ele escreveu a carta às 7 igrejas. E ali, nessas 7 igrejas, né, que ele escreveu uma, que é para a igreja de Laodiceia. Essa Laodiceia, essa igreja, na verdade, é uma cidade de Laodiceia, é a única cidade, é a única igreja que não teve nenhum elogio. E ali foi escrito, né, por amor, né, amor àquela igreja. Assim como Jesus nos ama, Ele nos ama e Ele nos exorta. E nós temos que fazer o quê? Aceitar a exortação do Senhor Jesus. Amém? Peço para você abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Hoje nós vamos ter um estudo aqui sobre a cidade, né, de Apocalipse 3, versículo 14. Um estudo sobre a cidade de Laodiceia. E sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Apocalipse 3, 14. Vamos ler do 14 até o 19. Amém? Vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? E Laodiceia era uma cidade que ficava na Turquia. A cidade se situava entre montanhas, montanhas majestosas. E nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e comércio. É uma cidade rica. Ali havia muito comércio, como não vê muitas cidades que tem muito comércio aí, assim como aqui em As Malhas, né? Circuito das Malhas. Ali há muito comércio. Era o mesmo estilo da cidade do Circuito das Malhas. E como Ribeirão Preto também, que é uma cidade muito rica, a cidade mais rica do Brasil é Ribeirão Preto. Posso pôr um exemplo, que a cidade de Laodiceia é uma cidade muito rica. Assim como um exemplo hoje, a cidade de Ribeirão Preto. As questões de justiça naquela região toda, todas elas eram levadas para a igreja, para a cidade de Laodiceia. Ali é resolvido todas as questões de justiça de toda a região. E ali no ano 27 anos antes de Cristo, houve um grande terremoto naquela cidade. E no ano também, no ano 60 depois de Cristo, também houve um outro grande terremoto naquela cidade. E a cidade foi devastada. Mas a igreja era tão rica, a cidade de Laodiceia era tão rica, que ela não precisou de nenhum recurso das regiões do estado, né? Quem dominava era Roma, os romanos. E ela não precisou, porque ela tinha recurso suficiente para levantar a cidade novamente, de tão rica que era essa cidade de Laodiceia. Ela foi fundada, né, por o imperador Antíocos II da Síria, no século 3 antes de Cristo. É homenagem à sua esposa Laodiceia. Ela tinha um outro nome antes, então a esposa desse imperador, em homenagem a ela
colocou o nome dela nessa cidade de Laodiceia. Seus habitantes eram judeus, que vieram do exílio da Babilônia, e sírios também. E mais tarde, no ano 190 a.C., a cidade ficou no meio das rotas comerciais do Oriente e com isso enriqueceu muito. Então ela ficou numa rota onde os comércios paravam ali, onde ela começou a enriquecer há 190 anos antes de Cristo. Laodiceia se tornou famosa por 3 atividades essenciais. Uma delas era a confecção de roupas de lã. Naquela época, roupa era muito caro, não era como hoje, né? Hoje a indústria, né, da lã, do tecido, hoje a industrialização barateou muito o pano, né, a roupa. Mas naquela época era muito caro o tecido. Eles tinham lá uma tecnologia naquela época que se tornaram muito ricas por causa dessa atividade da lã, inclusive a lã escura, a lã negra, que eles usavam muito lá. E o sistema é muito forte, é um sistema bancário deles, fortíssimo. Por causa do ouro e da circulação da moeda que ocorria naquela região. E por uma escola de medicina. Eles tinham uma medicina muito avançada na área dos olhos. Eles produziam um colírio medicinal. E esse colírio, né, ele era vendido para toda a região, todo mundo ia lá por causa desse colírio. Então, a medicina avançadíssima na área da oftalmologia. E possivelmente o evangelho foi levado à Laodiceia por Timóteo, João Marcos e Epáfras, que o apóstolo Paulo que menciona eles na carta de Colossenses. Jesus escreveu essa carta para ajudar aquela igreja a recuperar a sua vocação adoradora e missionária. Aquela igreja, com certeza, ela teve uma época que ela tinha um primeiro amor. O primeiro amor é maravilhoso mesmo. Aquele amor que você se apaixona pela igreja, você recebe tudo da igreja, você chora, você se emociona, você ferve na presença de Deus. Então aquela igreja ela teve um momento assim, ela esteve. Só que nesse momento dessa carta, que foi escrita para a igreja de Laodiceia, ela estava o quê? Como fala a palavra? Morna. Ela mornou. A ponto de Deus vomitar de sua boca. Isso é muito triste. E isso acontece até hoje. E nós temos que vigiar para que isso não venha acontecer nas nossas vidas. E apesar de uma notável riqueza de ouro, né, indústria têxtil e medicina, a cidade de Laodiceia, ela não tinha uma coisa, uma água boa. E ali, ao redor daquela cidade de Laodiceia, existia uma igreja que chamava Hierápolis. A cidade de Hierápolis, ela tinha águas termais, águas quentes, onde o turismo também ia para Hierápolis, igual tipo assim, Rio Quente, Caldas Novas, todo mundo já ouviu falar desses lugares. A água quente, 40 graus, piscinas de água de 40 graus. Ali em Hierápolis era desse nível, água quente. E no outro lado tinha a cidade de Colosso. A cidade de Colosso, ela tinha o quê? Águas minerais, águas geladas para beber. Então, e a cidade de Laodiceia, ela não tinha nada disso. E ela queria muito ter a água quente para se banhar. E ela queria também muito ter a água fria para beber. E ela não tinha. E o que ela fazia? Ela simplesmente canalizou a água de Hierápolis, mais ou menos 15, 20 quilômetros de distância, e essa canalização foi feita de barro, foi manilhas de barro. Antigamente usavam muito essas manilhas, só que, logicamente, naquela época eu não sei como que era a manilha, mas eles fizeram de barro com a canalização. Então, a água quente saía lá de Hierápolis, percorria todo o canal de barro para chegar em Laodiceia. Só que ela chegava em Laodiceia, que jeito? Morna. Ela não estava mais quente da forma que estava lá em Hierápolis. Então ela chegava morna lá em Laodiceia. Aí ela queria também a água para beber lá de Colosso.
Aí o que ela fez? Ela pegou também, canalizou a água de Colosso, né, uma água gelada, saborosa, trouxe do mesmo sistema de canalização, só que a água saía gelada lá de Colosso, chegava que jeito aí em Laodiceia? Morna. Da mesma forma. Quer dizer, ela não conseguia ter o que Herápolis tinha, também não conseguia ter o que Colossos tinha. Ela tinha que conviver com a água morna. E a igreja, né, de Laodiceia, ela se tornou tão inútil que Jesus estava quase a ponto de vomitá-la. Inútil por quê? Porque ela não era quente nem fria. Ela morna, igual as águas quando chegavam lá, morna. E Deus, para Deus, ou você é quente ou você é frio. Quente para você entrar no reino de Deus. Frio, porque já é frio mesmo. Então, não representa a igreja. Porque dura você representar uma igreja e você ser morno. Você ser mal visto pela sociedade. Como um crente, mas um crente morno. De todas as cartas, todas as cartas que foi escrita, das sete igrejas, né? Esta é a mais severa. Jesus não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião própria de si mesmo. Sabe aquela pessoa que não é nada, uma pessoa inútil, mas ela se gaba de muita coisa? Ela se gaba de isso, aquilo, mas ela não é nada. Então a única coisa útil daquela pessoa é que ela se gaba, que ela tem uma palavra certa para ser usada aqui, ela se gabava de uma coisa que ela não era. Então, essa é a igreja de Laodiceia. Ela dizia, eu sou rico, eu sou feliz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu estou bem, estou indo para o céu. Mal sabia que Deus estava ali a ponto de vomitar da sua boca. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa dos seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. Aqui nós voltamos aqui para o texto, se você tiver com a Bíblia aberta em Apocalipse, para poder entender o que Jesus, quando Jesus escreveu essa carta, né, Jesus escreveu através do apóstolo João. Voltando aqui no versículo 15, que está assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Então você vê aqui que Jesus, ele pegou a história de Laodiceia, da situação que ela vivia ali, de querer uma água fria para beber, e queria uma água quente para se banhar, águas termais. E ele não conseguia, e as duas águas chegavam ali morna para eles. Então Jesus usou essa situação daquela igreja, a situação daquela cidade, para mencionar a eles que a igreja estava igual aquela água morna, que não servia para nada. Não serve para beber, mas também não serve para fins terapêuticos. Não servia para aquilo que eles queriam. Deus também não serve para ele, a igreja morna. Então você vê como é que Jesus fez, ele usou a situação da igreja para identificar o problema daquela igreja. O problema da cidade com o problema da igreja, que é o mesmo. E aqui no versículo 17, está assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então ela se julgou que ela é rica, porque realmente a cidade era rica. Só que aquela igreja também se julgava rica, porque ela fazia parte daquela cidade. Só que Jesus disse para ela: você é miserável, você é pobre espiritual. Você não é rico. Você está rico de dinheiro, mas você é pobre espiritualmente. Continuando aqui. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável. É aquela situação, você vê muito na televisão, artistas, você vê, nossa, que artista é feliz, né? Tem tudo, que maravilha, rico, tem tudo maravilhoso. Vai ver a vida que ele tem. Será que ele é feliz mesmo? É a mesma situação da igreja de Laodiceia. Eles se julgavam felizes por serem ricos, por não precisar de mais ninguém, não precisar de nada. Mas eles eram infelizes. E fala aqui que eles eram pobres, cego e nu.
Por que cego e nu? Estava referindo à cegueira daquela igreja, se referindo ao fato deles terem uma medicina avançada, uma medicina que tinha o melhor colírio daquela região, um colírio que curava os olhos. Então, mas na verdade eles tinham o melhor colírio, mas eles eram cegos. E também era nu, mas eles tinham uma indústria têxtil muito forte, poderosa ali, muito forte. Produzia uma lã negra, que fala, né, na história da cidade da Odisseia. Mas na verdade eles estavam nu. Continuando aqui no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Como que você vai comprar ouro puro de Deus? Ouro refinado com as suas obras. Que a palavra é bem clara sobre o galardão. Que ela fala que você tem que juntar tesouros no céu. Que aqui as traças vão comer, aqui vai ficar tudo. Você com as suas obras, você obtém um galardão, riquezas no céu. Coisas que eles não faziam. E fala também, continuando aqui o versículo 18, vestiduras brancas para te vestires. Por que vestiduras brancas? Eles tinham uma forte indústria têxtil, de lã negra, mas eles tinham que vestir a vestidura branca. Como que é essa vestidura branca? A vestidura da santidade. A vestidura que é lavada com o sangue de Jesus. Aquela que te deixa santo, através do arrependimento. Através de uma humilhação diante de Deus. Continuando, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então está falando aqui para você adquirir colírio, né? Colírio para que você venha ver realmente a verdade. Assim como Paulo, na época ele era chamado de Saulo. Saulo, ele se converteu, né, no momento da conversão dele, ali, que ele estava cego, né, ele teve, aí quando houve a oração para que ele viesse voltar a ver, caiu escamas dos olhos dele. Ele começou, para que caiu aquelas escamas? Para que ele viesse enxergar a verdade. Isso, um exemplo meu. Quando foi que aconteceu isso comigo na minha vida? Como que foi que eu comecei a enxergar a verdade? Quando eu passei pelas águas, no batismo nas águas. Foi o meu momento que as escamas dos meus olhos caíram, que eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Comecei a enxergar a verdade. Comecei a enxergar a minha imundície que eu estava. Comecei a olhar para mim e ver a imundície que eu estava, que eu tinha que me limpar. Então temos que buscar o colírio que vem dos céus, colírio que vem de Deus, da palavra do Senhor, para que podemos enxergar a sujeira que está em nós mesmos. É um espelho, né? Somente olhar para o espelho e enxergar aquilo que, né, está em nós mesmos, para nós possamos ser limpos. Amém? Continuando 19. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então ele está falando assim que eu estou repreendendo a vocês, igreja de Laodiceia, porque eu os amo. E eu peço que vocês venham a se arrepender. Arrependa-te. Simplesmente, arrependa-te. E Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais. Um coração ardente. Não precisa abrir não. Está lá em Lucas 24, 32, que fala assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as escrituras? Aqui aconteceu lá no caminho de Emaús, dois discípulos que estavam em caminho de Emaús, e ali Jesus apareceu para eles e falou sobre as escrituras. Eles não sabiam que era Jesus, mas quando Jesus falava, ardia o coração deles, porque estavam ouvindo as escrituras. Então, você arder na presença de Deus, você queimar na presença de Deus, de você ouvir a palavra de Deus e pegar fogo. Você, na presença de Deus, muitas vezes, quando você ouve a palavra, o que acontece? Teu coração começa a queimar. Isso que tem que acontecer quando nós ouvimos a palavra, quando nós louvamos o Senhor, quando nós adoramos a Deus, tem que queimar aqui dentro, ferver, estar quente. Frio. Lá em Mateus 24, 12 está assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui está falando da frieza,
E essa frieza sempre existiu, só que hoje está vendo muito mais frieza do que antigamente, muito mais. O amor está esfriando, porque essa aqui Mateus 24 fala muito do fim dos tempos. É o que está acontecendo hoje. O amor de muitos estão se esfriando. E o coração morno, que fala aqui em Apocalipse 3,16, acabamos de ler. Coração morno, é esse que Deus abomina mais do que o frio. Estranho, não é a Deus abominar mais o frio? É que o frio, ele não representa a igreja. Ele está frio mesmo. Agora o morno, ele representa a igreja. Só que ele é morno. Sabe que a tradição de vir, eu preciso ir na igreja porque eu preciso ir. Só isso. E vou lá e participo do culto e pronto, vou embora para casa e nada aconteceu. Da mesma forma que eu entrei, eu saí. Isso é morno. Nada se fala dessa igreja sobre tentação. Não se fala de perseguição, de negação. Não se fala na igreja de Laodiceia de apostasia, de abalos na igreja. Não fala na igreja sobre falsos profetas, de idolatria, de promiscuidade. Se você for ler as outras 6 cartas das igrejas, vão ver todo esse tipo de coisa falando das igrejas. Sempre tinha um elogio, tinha problema na igreja, mas tinha um elogio a elas. E a Laodiceia não teve nenhum elogio, mas também não tinha nenhuma dessas coisas. Simplesmente, o problema daquela igreja era só a mornidão. Você vê o tanto que Deus abomina a mornidão. Porque se você for ler as 7 igrejas, com o diabo, vocês leem em casa, as 7 igrejas de Apocalipse. Você vê cada uma, o que ele fala sobre cada igreja. Tinha uma lá que tinha o espírito de Jezabel. Tinha uma mulher lá que ela fazia com que os membros da igreja se prostituíssem. Olha, você vê a situação daquela igreja. E tinha uma igreja, que é a Filadélfia, que é uma igreja maravilhosa. É a única igreja que só tem elogio. Maravilhosa, né? Igreja de Filadélfia. É essa igreja que temos que ser. Amém? Na igreja de Laodiceia, né, não havia nem menção, nem de hereges existia nessa igreja. De malfeitores. O que faltava à igreja era simplesmente um fervor espiritual. Simplesmente, somente isso. Parece que é muito pouco, mas para Deus é muito. A mornidão, para Deus, é muito. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. No fogo espiritual íntimo, está em constante perigo, enfraquecer ou morrer. O braseiro deve ser cutucado, colocar lenha na fogueira. Então, se você não colocar lenha na fogueira, o que vai acontecer? Ela vai esfriar, ela vai ficar morna e vai até esfriar. Se esfriar, tá bom, então sai da igreja e vai para o mundo. Mas duro é ficar ali na mornidão. Mas tem que fazer o quê? Tem que botar lenha na fogueira. Se tem um fogo, põe lenha. Como que eu vou pôr lenha na fogueira? Como que eu não vou deixar que a igreja venha se mornar? Mas a igreja que eu estou falando seria cada um de nós. Ministério. Ouvir a palavra, ler a palavra, vir aos cultos, ouvir a palavra, entender a palavra, você buscar, fazer as obras dentro da igreja, para o Senhor, fazer as obras. A única forma de nós colocar, essa forma é colocar lenha na fogueira, para que nós não venhamos entrar na mornidão. Eu creio que aqui não tem ninguém morno, não tem. Tem pessoas chegando, pessoas que estão há mais tempo, pessoas que estão há mais tempo, que estão tomando atitudes maravilhosas. Não há isso aqui, mas lá na frente corremos um risco muito grande de nós chegarmos a ser dessa forma aqui, morno. Porque o morno, para ele, ele acha que ele está salvo. O morno acha que ele está indo para o céu. E mal sabe que ele está em caminho do inferno. Esse é o grande problema do morno. Ele não sabe que ele está morno. Ele simplesmente acha que está tudo certo. Se você falar para o morno que ele está morno, ele não aceita. Esse é o grande perigo. E nós temos que ter um termômetro. Nós precisamos do termômetro. E nós podemos ser um termômetro um do outro. Vocês podem ser o meu termômetro. Vocês podem ser o termômetro da igreja. Porque nós estamos aqui falando, passado aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a igreja pode entrar na mornidão e nós não percebermos. E nós precisamos ter um termômetro. Nós temos que ser um termômetro. Para nós não vamos entrar. Podemos falar só, pastor, tem alguma coisa errada, não estou sentindo muito a presença de Deus, está uma coisa errada, vamos ver o que é.
Opa, será que estão entrando na mornidão? Vamos mudar essa história aqui e vamos orar, vamos fazer jejum, vamos mudar a história. É isso, botar a lenha na fogueira. Vão lá soprar, botar um carvãozinho ali, botar um carvão, vamos botar fogo aqui, lenha e vão soprar. Sopra, que ali pega o fogo de novo. E não temos que fazer isso. Amém, igreja? E muitos fogem do fervor com medo do fanatismo. Não é isso que o povo fala, você virou fanático, né? Quando você está fervendo, as pessoas acham que você está fanático. O fanatismo realmente ele é muito ruim. O fanatismo não é bom, mas o fervor não. O fervor não tem nada a ver com o fanatismo. O fanatismo é um fervor irracional, fervor estúpido. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Nós temos que se entusiasmar com a palavra, com o culto, e ferver. Amém? Aqui, se tiver uma pessoa aqui, eu vou ferver de um jeito, não podemos fazer nada. Se tiver 200 pessoas aqui, se tiver vamos ferver. Vamos adorar o Senhor, vamos levar culto ao Senhor. Amém? Não pode fazer diferença, nem acepção de pessoas. Jesus identificou que um crente morno, ele é pior do que um frio. Mas se você analisar bem, você vai ver, não, mas o frio ele é pior que o morno, não é mesmo? Não é para Deus, não. Para Deus o morno ele é muito pior que o frio. Porque o morno, ele está dentro da igreja, ele representa a igreja, só que ele representa uma igreja de uma forma muito má, muito ruim. Pessoas vão olhar para a pessoa está dentro da igreja, mas está fazendo coisa errada lá fora. E a pessoa está olhando lá, a cara da igreja, o cara é crente, lá o que ele está fazendo? Ah, está fumando, nossa, aqui. Olha a atitude que ele está tomando. Então ele acaba denegrindo a imagem da igreja de Jesus. Ou morno. A igreja de Laodiceia representa um período de apostasia. Quem crê que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Todo mundo crê? Eu creio. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Se for analisar as 7 igrejas, se for pegar lá desde a primeira igreja, a primeira carta, se for pegar essas 7 cartas e colocar durante esses 2000 anos, ou 1900 anos, né, desde que foi escrito ali a igreja de Apocalipse, se for analisar, você pode colocar essas 7 cartas na sequência desses quase 2000 anos. Se você for analisar, a igreja de Laodiceia ela é a última. E nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. E a sexta carta é a igreja de Filadélfia, que é a igreja maravilhosa, a igreja que não tem praticamente, só mencionou só elogios a ela. Só elogios. Aí, se for analisar, quando foi essa igreja de Filadélfia? Eu creio que foi mais ou menos em torno de 1800, 1900. No início de 1900, onde a igreja era pequena, mas era um povo que estava fervendo. Um povo que estava ardendo. Um povo que estava proclamando o evangelho, crescendo no evangelho, e tendo perseguição ainda. Se for analisar as histórias nessa época, existia muita perseguição da igreja, mas a igreja não parava de crescer. Então, analisando as histórias, esse tempo foi a igreja da Filadélfia. E agora, nós estamos vivendo o fim, que é a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo agora a apostasia. E a apostasia é muito ruim. Você crê, de repente você não crê mais. Você esfria. Será que isso é verdade mesmo? Não sei se é verdade. Você está se tornando apóstata. Nós temos que ferver, não podemos parar. Crer que este livro, a Bíblia, é um livro maravilhoso, um livro escrito pelo Espírito Santo. É um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, com vários escritores, mas escritores que vêm com inspiração, que veio do céu. Crer que este livro é maravilhoso, que ele é verdade. Se for ler esse livro, desde de Gênesis até Apocalipse, você vê que não há contradição neste livro. Como que um livro escrito durante 1700 anos não teve contradição numa época daquela ainda, que não tinha tecnologia, não tinha computador, não tinha como armazenar nada? Como não tem contradição? Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós temos que crer que esse livro é verdade, que ele é mais atual de qualquer jornal escrito hoje. Mais atual, porque ele já está falando o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Esse dia falaram que ontem, hoje, ia ser o fim do mundo.
que foi pelos maias, o que é isso? Misericórdia. Como os filhos dos mundos tem coisa para acontecer ainda? Eu tenho certeza que não é, porque a palavra fala que vai acontecer coisas que não aconteceu ainda. E vai acontecer. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que permanecer firmes. Não desista. Não desista de estar na igreja, buscando a palavra, buscando a Deus, sendo igreja, como foi a última palavra que eu preguei, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo, tendo a função, assim como cada membro do nosso corpo tem uma função, que nós, como igreja, temos a nossa função dentro da igreja. Não olhar para homens, mas olhar somente para Cristo. Somente para Cristo. Porque se for olhar para homens, você vai decepcionar. Porque nós somos pecadores. Nós somos cheios de defeitos. Amém? A palavra fala que se você falar que não tem pecado, você já está mentindo. Você já está com dois pecados. Um que tem pecado e outro que está mentindo, que é outro pecado. Então nós somos pecadores. Nós temos que simplesmente nos arrepender. Nos humilharmos diante de Deus. Nos humilharmos também, se possível, diante de homens também, para que nós vejamos que Deus vai dar honra. A palavra é bem clara que quando os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então, nós temos que nos humilhar, para que Deus venha nos exaltar, para que nós temos que permanecer fervendo. E Jesus tem um recado para a igreja de Laodiceia, uma igreja para você e para mim, que está no versículo 20, Apocalipse 3, 20, que é o último versículo da igreja, da carta de Laodiceia. Apocalipse 3, 20. Volta no mesmo lugar que estava aí aberto. Jesus está dando um recado maravilhoso para a igreja, que está assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nos jantaremos juntos. Amém? Glória a Deus. Jesus está à porta, Jesus ele é educado. Satanás ele vem rombando a porta. Ou se ele vê uma frestinha aberta, ele enfia a mão e abre a porta e entra, sem ser convidado. Mas Jesus não, ele é educado, ele bate na porta. E Jesus quer o quê? Ele quer ceiar com você, ele quer jantar com você, ele quer almoçar com você, ele quer tomar um café com você, ele quer ir ao restaurante com você, ele quer ir para a praia com você, ele quer viajar com você, ele quer estar com você. Ele bate na porta e você abre a porta e entra. E Jesus vai entrar, ele vai fazer parte de todas as atividades que você tiver com a tua família. E ele quer isso. E você tem que querer, você tem que abrir a porta e falar, e convidar, Jesus, entra. Você é bem-vindo aqui na minha casa. Amém? Então, abre a porta. Não feche essa porta, jamais, para Jesus Cristo. Para que você venha manter o fogo do Espírito Santo. Existem dois tipos de fogo. Né? Às vezes, quando fala em fogo, as pessoas às vezes confundem, sabe, o fogo do inferno? Não. Tem dois tipos. Tem o fogo do inferno também. Mas tem o fogo do Espírito Santo, aquele que purifica. A palavra fala que o fogo do Espírito Santo, ele purifica. Assim como você pega o ouro, a prata, e você derrete lá no fogo ela. Quando você derrete o ouro e a prata no fogo, você purifica aquele metal. E nós, mesma coisa. O fogo do Espírito Santo, ele nos purifica de todo mal, de toda iniquidade. Ele limpa nossas vestes, mas nós temos que buscar, nós temos que querer, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, porque Ele é a ponte para Deus. Não há outra forma de nós chegarmos a Deus a não ser por Jesus Cristo. Amém, igreja?